Então, gente, continuando, vamos ver então a solução do desemprego voluntário na ótica keynesiana, que é aumentar a demanda de trabalho, né? Então, primeiro, lembrando que a demanda de trabalho, ela significa duas coisas. O salário máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego, que é dado por essa expressão aí, teoricamente, é o preço do produto, e no caso da macroeconomia, o produto nacional, vezes a produtividade marginal do trabalho, onde a produtividade marginal do trabalho é uma função do nível de emprego. Então nós temos a relação entre o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar e o nível de emprego. Isso é dado pela função de produtividade marginal do trabalho. Ou, que é a mesma coisa, a demanda de trabalho significa a quantidade de horas homem de trabalho que as firmas se dispõem a contratar a cada nível de salário. E no caso, estamos considerando salário nominal, então nós poderíamos fazer a mesma conta com relação ao salário real, é só dividir ambos os lados por P aí, tá? Mas vamos pensar sobre a ótica do salário. Então a demanda de trabalho indica o salário nominal que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego, tá? Estamos pensando em demanda nominal de trabalho. E a gente já viu que a função de produtividade, então, ela é, em condições normais, decrescente, negativamente inclinada, né? Então, quanto maior o nível de emprego, menor a produtividade. Dado o preço do produto, a gente vai alcançar para cada nível de emprego o salário máximo que o conjunto de firmas na economia, teoricamente, se dispõe a pagar aos trabalhadores. E para aumentar esse salário, então, a gente tem que ter ou um aumento nos preços ou um aumento na produtividade. Mas a produtividade, no caso, é a função de produtividade. Tem que melhorar a tecnologia ou aumentar o estoque de capital. É possível aumentar a produtividade sem mexer na função. Como que seria? É só reduzir o nível de emprego. Mas, no caso, não é isso que está sendo considerado. Para aumentar o salário, a demanda de trabalho das firmas, a gente está considerando que o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar aumenta a cada nível de emprego. Então a gente tem que ter um deslocamento da curva de função de produtividade, na curva de produtividade marginal, ou um aumento nos preços. No caso, a gente vai falar da produtividade, mas vamos falar depois. Vamos enfatizar aqui a questão do preço, que é a principal solução keynesiana, né? Mas então o que a gente tem? A gente tem o impacto do aumento dos preços, do nível geral de preços sobre o nível de emprego, né? No caso, vamos supor oferta nominal de trabalho estável, ou seja, a oferta de trabalho não muda. De um lado, nós temos a oferta de trabalho, que é dada pela exigência subjetiva de salário do conjunto dos trabalhadores. Tem gente que exige menos, tem gente que exige mais. Quanto maior for o nível de emprego, para contratar cada vez mais trabalhadores, tem que recorrer ao trabalho das pessoas que têm maior exigência de salário, né? Teoricamente. Para qualquer nível de emprego, as firmas sempre vão dar preferência às pessoas que, né, aceitam menores salários. Isso de um lado. De outro lado, nós temos a função de demanda de trabalho, que é o que a gente viu, o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego. Essa curva aí de demanda de trabalho, ela representa o salário máximo que a firma se dispõe, as firmas, o conjunto de firmas se dispõe a pagar a cada nível de emprego. Por nível de emprego baixo, as firmas se dispõem a pagar muito. Por quê? Porque com baixo nível de emprego, o trabalhador vai ser muito produtivo, vezes o preço do produto na economia, o salário que as firmas se dispõem a pagar é alto. Quanto maior o nível de emprego, isso em condições normais tende a reduzir a produtividade, mantido os preços da economia, isso leva as firmas a pagar no máximo um salário menor, né? O salário tem que cair. Mas então, dado demanda de um lado e oferta do outro de trabalho, né, a economia, o mercado de trabalho tende ao equilíbrio ali no ponto E1, onde é definido o nível de emprego N1 na economia ao nível de salário W1. Tá? Então esse é o equilíbrio. E aí, qual é o impacto do aumento dos preços? Por enquanto nada, estamos no equilíbrio, acabou. Essa é a situação inicial. A questão é, se aumentar os preços, por que aumentaria os preços da economia, dos produtos produzidos na economia, a inflação, né? Ou o preço do produto nacional, a abstração, a metáfora que a gente considera aqui no curso. O que levaria ao aumento do preço seria o aumento da demanda pela produção nacional, né?
falta produtos e serviços na economia, os preços sobem. O que leva ao aumento de demanda é o que a gente vai ver na segunda parte do curso, que é a demanda agregada. Não interessa por enquanto. O que interessa é que os preços aumentaram. Como que aumentou, não interessa, tá dado. O preço aumentou. Os preços aumentaram. Dado que os preços aumentaram, o que a gente tem? Não tem dúvida, o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar aumenta. A demanda de trabalho aumenta, no caso a demanda nominal de trabalho, né? Mas aqui eu estou supondo que a oferta nominal de trabalho é estável, ou seja, o aumento de preço aumenta a demanda de trabalho, mas não altera a curva de oferta de trabalho. Os trabalhadores continuam aceitando o mesmo salário de antes. Quem trabalhava por 1.000 cruzeiros continua aceitando 1.000 cruzeiros. Quem trabalhava por 2.000 cruzeiros continua aceitando no mínimo 2.000 cruzeiros. E assim por diante. A curva de oferta nominal de trabalho está dada. O aumento de preços sempre vai aumentar a demanda de trabalho. Se o preço caísse, reduziria a demanda de trabalho. A demanda de trabalho, de novo, que a gente viu no gráfico anterior, ela pode ser entendida como o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego. Então, aumentando o preço, isso aumenta a demanda de trabalho. Dada a oferta de trabalho, isso leva a economia a um novo equilíbrio, o mercado de trabalho, né, a um novo equilíbrio, onde o nível de emprego é maior, salta de N1 para N2, e os salários nominais aumentam também, de W1 para W2. Tá? Então, teríamos esse impacto, né, da inflação sobre a economia. Um aumento de preços levaria a aumento de demanda, mantida a oferta, isso é importante, isso levaria a aumento do nível de emprego e salário nominal. Mas aqui a gente já tem uma questão escondida, né, que é o quê? Bom, o preço aumentou, salário nominal aumentou, o que aconteceu com o salário real? Então, ele está inalterado, aumentou ou diminuiu? Aí olha o gráfico aí, pause o vídeo, pare e pense você, né? O que você acha que aconteceu? W dividido por P, aconteceu o quê? A gente tinha W1 sobre P1. Agora passou a ter W2 sobre P2, onde P2 é maior que P1 e W2 é maior que W1. A relação de salário real aí, no ponto E2, o salário real é o mesmo salário real que do ponto E1, maior ou menor? A questão é que, claramente, pode não parecer tão óbvio, mas o salário real diminuiu. O que isso quer dizer? Que os preços aumentaram um certo valor e os salários nominais acabaram aumentando também. Só que os salários nominais não aumentaram tanto quanto os preços. Como que eu sei disso? Porque se a gente voltar no gráfico, no slide anterior, tá lá, o salário nominal é igual preço vezes produtividade. A gente pode pensar em termos de salário real. Salário real só dividimos os lados por P, pelos preços. Então a gente teria W sobre P é igual a produtividade. E a gente sabe que a produtividade, normalmente falando, é negativamente inclinada, é decrescente. Quanto maior o nível de emprego, menor a produtividade. Então, se o nível de emprego aumentar, o salário real que as firmas se dispõem a pagar diminui. Então, W sobre P se torna menor. E aqui, nesse gráfico que a gente está vendo, é que o nível de emprego aumentou. Se o nível de emprego aumentou face ao aumento de preços, é porque, fatalmente, o salário real diminuiu. Ou seja, W sobre P, W2 sobre P2 é menor do que W1 sobre P1. No ponto E2, tem mais gente trabalhando, ganhando mais dinheiro, só que o poder de compra dessas pessoas é menor do que antes. Tá? Então temos isso, o salário real diminuiu, tá certo? E face a essa redução de salário real, o que você acha que vai acontecer? Vai ficar assim? Então mais gente vai ficar trabalhando, ganhando mais dinheiro, só que um dinheiro que compra menos, e acabou-se, fim da história. O nível de emprego aumenta, parece bom, mais gente trabalhando, só que realmente ganhando menos. Você acha que o trabalhador vai fazer alguma coisa com relação a isso? A CUT vai ficar parada, não vai falar nada, ela só vai dizer, que bom, tem mais gente trabalhando, é isso que a CUT vai fazer? Ou vai tomar uma atitude? Que atitude? Vai exigir reposição das perdas inflacionárias? Possivelmente sim, né?
Isso significa o quê? Que a nossa suposição ali de oferta nominal de trabalho estável, ela não é muito certa. Essa suposição está meio errada, né? Não está completamente errada, já falamos sobre isso. Se os preços aumentarem só um pouquinho, então a gente vai ter esse efeito aí. O preço vai aumentar um pouquinho, o nível de emprego aumenta um pouquinho, o salário nominal aumenta um pouquinho. O resultado é que a gente vai ter mais gente trabalhando com perda de salário real. Só que a perda vai ser muito pequenininha. E agora? O que vai acontecer? As pessoas vão reclamar? A CUT vai exigir aumento de salário? Já falamos sobre isso, né? Essa aqui é a pegadinha. Um aumento grande de inflação, o trabalhador vai exigir reposição de perdas inflacionárias, mas para uma inflação pequenininha, talvez esse movimento aí do mercado de trabalho ocorra e a gente fique no ponto E2, né? Mas enfim, vamos fazer um exemplozinho numérico só para dar no lugar do N1, N2, W1, W2, a gente botar valores, mas eu não vou cobrar isso na prova, mas vamos dizer, considere que a oferta de trabalho seja essa aí, né? Imaginária, 0,001 que multiplica n elevado a 1,5, tá? De um lado. Então essa oferta de trabalho que vamos dizer que foi estimada com base aí na opinião geral dos trabalhadores. E a soma, né, é a oferta agregada de trabalho na economia, é a soma das ofertas individuais. A gente chegaria numa expressão como essa: representa a oferta agregada de trabalho na economia. De outro lado, nós temos a função de produção nacional, a abstração que já falamos sobre ela. Vamos considerar que o nível tecnológico A é 2, o estoque de capital K é 100 e o nível de preço na economia seja 1. Se for assim, então, para simplificar ali a função de produção, é só substituir o A e o K. Então a função de produção nacional reduzida fica sendo dependente só do nível de emprego, o N, que é uma variável, que vamos chegar nela. E dada essa função de produção, para achar a demanda de trabalho, a gente tem que saber qual é a função de produtividade marginal. Então é só derivar essa função de produção reduzida em relação a N, que nos daria o valor de 10 dividido por N elevado a meio, né? Com essa função de produção nacional, qual seria a curva da demanda de trabalho? É simplesmente preço vezes produtividade marginal. Preço é 1 para simplificar, produtividade marginal é essa expressão que a gente acabou de calcular. Então o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar é igual a 10 dividido por N a meio, que é idêntico à função de produtividade, né? Mas então nós temos de um lado lá em cima a oferta de trabalho e aqui o salário exigido pelos trabalhadores, e aqui temos o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar. Para achar o equilíbrio no mercado de trabalho, é só igualar a oferta com a demanda, né? Então, oferta de trabalho é o que a gente viu, demanda de trabalho que a gente acabou de encontrar. E aí, só com algum algebrismo, multiplicando ambos os lados por n elevado a meio, a gente vai ficar com n ao quadrado do lado esquerdo e nada do lado direito. Se dividir ambos os lados por 0,001, a gente vai ficar n ao quadrado igual a 10.000, né? E aí, tirando a raiz positiva, a gente vai ter que nessa economia hipotética aí, a gente teria 100 trabalhadores. E o salário nominal é só a gente considerar a curva de oferta de trabalho ou demanda de trabalho. Como o mercado de trabalho vai ter equilíbrio, é só substituir esse n em qualquer uma das duas funções, né? E a gente teria que o salário nominal seria igual a 1 unidade monetária, 1 cruzeiro, né? Então o salário por hora seria 1 cruzeiro, o preço do produto aí nacional é 1 cruzeiro, então o salário real é 1 unidade de produto, né? Mas digamos que os preços dobrem, vão de P igual a 1 para P igual a 2. O que aconteceria? Bom, foi o que eu falei, vamos supor que a oferta de trabalho se mantém inalterada, né? Se mantém constante, a oferta nominal de trabalho. Por um aumento de preço igual a esse, isso é meio absurdo, mas vamos considerar, só para fazer as contas, né? Mas então a oferta nominal de trabalho não altera, o que altera é a demanda de trabalho. Agora, no lugar de preço igual a 1, as firmas vão considerar preço igual a 2. Então a demanda de trabalho agora, o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar, é igual preço vezes produtividade, que é 2, que multiplica 10 dividido por n elevado a meio, ou seja, 20 elevado a meio. E aí, de novo, igualando oferta de trabalho com demanda de trabalho, a gente vai ter essa relação. E
Com base nela, a gente tem que n ao quadrado seria igual a 20 mil, o nível de emprego seria um pouco maior que 141, é questão de matemática, né? Arredondamento, o n saltou de 100 para 141 aproximadamente, e o salário nominal aumentou para 1,68, né? Ou seja, esse exemplozinho numérico é só para te dar a ideia de como seria o problema numericamente, né? Mas a gente não vai fazer esse tipo de problema na prova, não. Só faço esse problema aqui para lançar números aqui no gráfico que a gente já viu. A gente tinha inicialmente 100 trabalhadores ou 100 horas de trabalho, onde o salário por hora é 1 cruzeiro ou 1 unidade monetária. Agora os preços dobraram, os preços a gente não está vendo aí, mas está escondido na curva de demanda de trabalho. Considerando que os preços dobraram, o nível de emprego aumentou aí de 100 para 141, ou seja, aumentou 41%, um aumento de preço igual a 100% nessa economia hipotética, aumentou o nível de emprego em 41% e acabou aumentando os salários nominais de 1 para 1,68. Os salários nominais aumentaram 68%, mas a inflação foi de 100%, os preços foram de 1 para 2. O salário nominal foi de 1 para 1,68, ou seja, a gente tem mais gente trabalhando, mais gente ganhando dinheiro, só que um dinheiro com menor poder de compra. E aí que a gente vai ter uma reação com relação a isso. Seja lá como for, aqui o objetivo é só ver o impacto do aumento dos preços sobre o nível de emprego, supondo oferta nominal de trabalho estável. E essa é a situação que a gente está vendo, tá? Mas claramente, uma situação como essa vai ter uma reação. E aí a reação a gente vê no próximo vídeo, valeu? Tchau!